11 de agosto. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. Este é o convite ininterrupto que lhe faço. Quando seu coração e sua mente estão em silêncio, você pode me ouvir chamando. Para se aproximar de mim, não é necessário um grande esforço da sua parte. É mais como deixar de resistir à atração do meu amor. Abra-se para a minha presença, para que eu possa preenchê-lo. Quero que você vivencie quão largo, extenso, alto e profundo é o meu amor por você, de modo que você possa conhecer o meu amor que excede todo conhecimento. Este vasto oceano de amor não pode ser medido ou explicado, mas pode ser vivenciado. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais um dia que está chegando no fim, por mais um momento aqui conosco, né, juntos, no nosso Evangelho no Lar, que possamos agradecer também a toda a espiritualidade amiga que nos inspira e está aqui conosco, e as palavras do nosso amado Mestre Jesus, porque sem isso não estaremos aqui reunidos para estudá-la, para conversar sobre ela e para estar em oração sempre nesse momento. Obrigada a todos que contribuem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para que esse momento aconteça e que possamos adentrar esses textos, essas mensagens, com o coração aberto, prontos para receber todos os ensinamentos, toda essa luz que essas palavras emanam para nós, que possamos sair daqui, com certeza, como eu sempre falo, ainda melhores do que estamos chegando, e que possamos sempre levar essa palavra para dentro de nós e para quem precisa também, que a gente não guarde só para a gente. Muito obrigada, Pai, por sermos luz nesses minutos e que possamos irradiar essa luz para além dos nossos lares. Assim seja. Que lindo! Assim seja. Tem gente entrando na sala, estou admitindo as pessoas. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Quem? Lívia! Muito bem. Espera aí. Vamos lá. É o capítulo 28, o item 20. É para pedir a força de resistir a uma tentação. É uma oração. Capítulo 28, item 20. Vamos lá? Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita, de tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar, para se desculpar, a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando o mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo solicitando-nos ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação
em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando, enfim, solicita-nos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Aí temos a prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. Bom, foi um texto menorzinho hoje. A gente sabe, né, o que é o bem e o que é o mal, né? A gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? Então, nesses casos, né, que ele fala aqui, né, a gente tem o conhecimento da doutrina, né? A gente sabe que a gente vive constantemente sob influência de espíritos, né, da espiritualidade, tanto a espiritualidade de luz, quanto aqueles amigos que ainda estão um pouco confusos, né, que ainda estão um pouco perdidos, né? E então a gente tem que sempre estar sempre em sintonia com esse bem, né? Sempre em sintonia com essa luz. Porque quando esses amigos, né, que às vezes não estão, né, não estão muito legais, né, ainda estão perdidos, né, se aproximam de nós e a gente passa a ter atitudes que, como ele fala aqui, não condiz com a caridade, que faz mal para o outro, né, para outra pessoa que está próximo de nós. A gente sabe que quando isso acontece é porque a gente também dá abertura, né? A gente também dá essa brecha, vamos assim dizer, para esses amiguinhos, vamos assim dizer, né, influenciar a gente de uma forma negativa. Então, a maioria das vezes, se não todas, né, não vou aqui falar que é sempre assim, né, que a gente sempre tem as exceções, mas na maioria das vezes a culpa, vamos assim dizer, também é nossa, porque a gente abre esse caminho, né? Tendo pensamentos negativos, às vezes, né, a pessoa passa muito tempo sem fazer uma oração, passa muito tempo sem se manter conectada, né, com esse bem, passa muito tempo sem o estudo também, que o estudo também auxilia e muito, né? Uma boa leitura, enfim. E isso acaba deixando a gente, vamos assim dizer, fracos, né? Para essas coisas, né? Essas influências acontecerem. E quanto mais a gente se esforça no bem, quanto mais a gente faz coisas boas, essa barreira, vamos assim dizer, se fortalece, né? Então, a gente vê que a todo momento a gente tem o nosso livre-arbítrio, né, entrando em ação. Quando eu escolho, né, simplesmente não fazer as coisas certas ou lícitas, né, as consequências são inegáveis. Isso vai acontecer. Amigos espirituais não tão bacanas vão se aproximar de nós, é inevitável. A gente atrai aquilo que a gente pensa, as nossas atitudes, né? A forma como a gente lida com a vida, como a gente trata os outros, a forma como a gente trabalha os nossos pensamentos, tudo isso atrai coisas boas ou coisas não tão boas. Isso é fato, né? Isso até lei de atração, a gente sabe disso, né? Então, não adianta
eu sempre falo muito isso aqui, não adianta a gente acordar de manhã reclamando, como a gente fala, com o pé, saiu com o pé errado da cama, né? Reclamando, falando que vai ter um dia péssimo, que está tudo ruim, que, sei lá, está chovendo e está frio lá fora, não está bom, que a gente espere um dia bom, que não vai rolar, entendeu? A nossa vibe não está boa, então vai ter que acontecer uma coisa muito surpreendente para né, ter uma virada, para acontecer algo bom. Mas quando a gente se propõe a ter um dia legal e tal, a não deixar algumas coisas que às vezes nos chateiam, né, nos abalar de uma forma ou outra, né, as coisas caminham da melhor forma possível, né? E então, em grande parcela, né, dessa história toda, a culpa, né, o livre-arbítrio é nosso, entendeu? É claro que a gente vai ter momentos da nossa vida que a gente não vai estar legal e também está tudo bem, né? Nós não somos perfeitos, não somos felizes 24 horas do dia, mas a gente tem que ter consciência de que é como sempre o Divaldo fala muito nas palestras dele, os pensamentos ruins, né? O pensamento de desânimo, de preguiça, de procrastinação, eles podem até vir, né? Porque foi o que eu falei, não somos espíritos ainda perfeitos, né? Ainda evoluídos, mas a gente não pode deixar fazer ninho na nossa mente. Você ter um dia ruim, ok, né? Em relação, a gente não pode nem falar muito, né, em relação ao cenário que a gente está vivendo, está tudo muito, muito pesado, muito denso. Então, não seria anormal, né, termos um dia ruim. Mas agora, se você tem mais dias ruins do que dias bons, aí você já tem que parar para pensar no que está acontecendo com a sua vida. Aí entra o fator espiritual, entra o fator também, com certeza, psicológico, né? Que a gente também fala aqui, não é besteira pedir uma ajuda, pedir um auxílio psicológico, né? Psiquiátrico. Ah, mas eu não sou louco, isso não existe, isso é besteira, a gente sabe disso. Terapia, enfim, não é só para gente doida, como costumam falar aí erradamente. Então, é para a gente se conhecer, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe pelo que estamos passando, se é passageiro ou não, né? Em alguns momentos, às vezes eu fico bem para baixo, bem chateada, mas eu sei que não, é só um momento, eu vou fazer, se é um dia que eu estou mais livre, tá, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou ler um livro que eu gosto, eu amo romance, vou ler um romance, vou escutar uma música, vou deixando levar até isso se dissolver o máximo possível. Mas foi o que eu falei, também tem os problemas mais patológicos, né? Se acontece de muito tempo, né, com os dias ruins, o auxílio é com certeza muito necessário nesses momentos, porque os amigos espirituais, eles também se atraem disso. E às vezes vem, né, uma depressão, ou alguma enfermidade, né, nesse sentido, né, mais mental, que alguns amigos estão se beneficiando disso, vamos assim dizer. E a partir do momento que a gente procura auxílio, procura ajuda, pode acontecer também da gente estar nos tratando e cuidando também deles, quem sabe, né? Deles conseguirem ver uma luzinha e conseguirem sair também em busca de um auxílio lá no outro plano. Então, a todo momento ele fala que é força para resistir a uma tentação, né? Tentação é basicamente isso nesse sentido aqui da história, né? É o que é mais fácil, né? O que é mais simples. É mais simples quando eu estou mal, me jogar no sofá e ficar lá só com os pensamentos ruins. A gente, quando quer, né, coloca uma música mais triste ainda para o drama ser mais puxado ainda, mas a gente não pode se deixar levar, né? Temos sempre que nos conhecer, né,
para a gente saber lidar com essa situação de, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu vou ver o que é isso, né? Eu vou conversar com alguém, até um bate-papo mesmo, né? Com alguém, uma coisa leve pode ajudar. E então é basicamente isso, é sempre estarmos em alerta com nós mesmos, né? Porque a gente acha que esses momentos acontecem com os outros, né? Mas também acontece com a gente, né? Não é porque a gente tem o conhecimento da doutrina, enfim, que a gente acha que não vai acontecer comigo, eu faço evangelho todos os dias aqui, 6 horas, estou aqui batendo meu cartão, mas acontece sim. E acho que isso é resistir a essa tentação, né? Tentar dar essa volta, né, por cima e tentar analisar, né, os nossos comportamentos, se aqueles pensamentos são nossos, né, porque às vezes podem não ser, e tentar analisar isso da melhor forma possível. E aí entra o que a gente sempre fala aqui do autoconhecimento. Se eu estou tendo pensamentos que eu sinto que não são meus e tal, eu consigo buscar um auxílio, eu consigo fazer uma oração mesmo, eu por mim mesma, fazer uma leitura de um evangelho, eu consigo driblar essa situação, né? Mas quando eu não tenho esse autoconhecimento, a gente parece que acaba se deixando levar de forma mais fácil. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu adorei o nosso tema de hoje. O texto é pequeno, eu grifei quase o texto todo. Duas origens, né, que tem esse nosso pensamento. Pode ser a nossa própria imperfeição, né, da nossa alma, a gente já veio assim, com esse defeito, ou uma influência, né, de algum irmãozinho. Mas aí a influência só chega se a gente abre brecha, se a gente está na mesma sintonia. Quer dizer, a influência pode chegar a qualquer momento. E, como a Lívia falou, se a gente se conhecer, fizer, né, esse autoconhecimento, na hora a gente vai pensar, peraí, esse pensamento não é meu, não. Caramba, eu já falei isso aqui, às vezes acontece isso comigo. Penso uma coisa assim, aí eu, caraca, isso daqui não é meu, não. Esse pensamento aí não é meu, não. Cancela, cancela, cancela. Não quero isso, não. Não quero isso com essa pessoa, não. O que é isso? Como é que passou isso pela minha cabeça? É uma coisa assim que a gente tem que estar, como diz, né? Orai e vigiai. Como a Lívia falou, estar alerta, né? Porque é muito louco, né? A nossa cabeça não para nem um minuto. E muita coisa, tá até no Livro dos Espíritos, não é nosso. É influência, né? E aí a gente pode atrair, olha só o que está escrito aqui, que bacana. Atração, podemos ceder ou resistir, como se trata de uma solicitação de uma pessoa viva. Às vezes uma pessoa, né, fala uma coisa absurda para a gente vai aceitar? Se a gente se conhecer, se a gente achar que aquilo é errado, a gente não vai aceitar. A mesma coisa é essa influência que chega, você vai aceitar? É o livre-arbítrio, a decisão é sua, né? E esse pedaço aqui que fala do anjo guardião também é muito lindo. O anjo guardião combate a nossa má influência, né? E espera a decisão que tomemos. Ele fica ali gritando do nosso ouvido, fica ali gritando, não faça isso. E aí ele espera a nossa decisão, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. E se a gente pensar por um segundo, um milésimo de segundo, não, eu não quero fazer isso, isso daí não é para mim, é errado. Ele vem com toda a força e te joga um bálsamo, sabe? Te faz ter mais força ainda para poder combater aquilo, e você desiste na mesma hora. É como se fosse uma, uma água fria na água quente, assim. Entendeu? Basta você ter um milésimo de nitidez, de lucidez, de pedir. Não, peraí, eu não quero fazer isso. Tum! Ele vem com toda a força, seu anjo guardião, para poder te ajudar. A nossa hesitação, né, em praticar o mal
a gente fica assim, quando a gente hesita, é o espírito bom, né? É o nosso anjo guardião, que se faz ouvir pela nossa consciência. A gente está sempre em contato, se a gente quiser. A gente está sempre em contato com o alto, com o nosso anjo guardião, com Deus, com a espiritualidade amiga. Você pode chamar do que você achar melhor. A gente está sempre em contato, basta a gente querer. E quando a gente hesita, né, em praticar, pô, isso daqui não é legal, peraí, tá errado. Aí a gente ouve a voz do espírito bom, né? E o que é um pensamento mau? É, como diz o texto aqui lá no finalzinho, fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Quando a gente se afasta da caridade, quando no pensamento tem um orgulho, uma vaidade, um egoísmo, quando a gente pode causar prejuízo a alguém. Então, tudo isso é pensamento mau. Então, é um texto pequeno, mas muito rico e muito importante. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Sueli e depois a Nani. Esse texto também me fez pensar algumas pessoas que às vezes nos influenciam com os maus pensamentos dela. Não tem aquelas pessoas que tudo acha que vai dar errado. Se você entra no ônibus com ela, ela fica só falando do assalto. Se você está dentro do carro, ela só fala de acidente. E isso também acaba deixando a gente até mal também, né? Porque essa influência negativa acaba influenciando. Eu costumo chamar de vampiros energéticos, porque realmente tem gente que só pensa assim. Eu acho que todo mundo um dia não está muito legal, é natural. Mas, assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque é difícil. Perfeito, Sueli. Nani. Nossa, adorei a colocação da Sueli, porque às vezes a gente fica muito fragilizado, né? Dependendo da pessoa que somos, né? Dependendo do estado de espírito em que estamos, e dependendo principalmente da pessoa que nos influencia, a gente embarca mesmo nessa vibração e a gente fica temerosa, fica insegura, né? E como é importante a gente se reequilibrar ou a gente se proteger antecipadamente para que esse tipo de ataque não aconteça. E aí, sobre o comentário que eu ia fazer, eu acho que a gente precisa ter determinadas atitudes para não se deixar influenciar pelo outro e para que os nossos próprios pensamentos, né, para que a gente não se sabote, porque muitas vezes, pela nossa insegurança, a gente já vai criando situações que a gente acha que não vai dar certo. E algumas atitudes a gente precisa ter. E aí me vieram à cabeça alguns pontos. Quando a gente reconhece que Deus é nosso Criador e soberano, quando a gente aceita que a vontade dele é a que exatamente nós precisamos, é a que tem que ser a que tem que ser soberana nas nossas vidas, a que tem que prevalecer, independente de qualquer coisa que a gente pense, a gente tem que levar em conta sempre que ele, melhor do que ninguém, sabe o que é bom para cada um de nós. Quando a gente pede o auxílio dele para qualquer desafio que nós tenhamos, a gente precisa abrir o nosso coração e se entregar realmente a ele. E só assim a gente consegue fazer com que essas influências, por mais fortes que possam parecer, elas acabem indo para o ralo. E quando a gente está forte com essas atitudes, segurando na mão dele, quando a gente crê que ele é o único quem pode nos auxiliar, a gente deve lembrar principalmente que a parte dele ele sempre faz, né? A espiritualidade sempre age a nosso favor, mas que nós precisamos também nos conectar e fazermos o mesmo, porque não adianta a gente ficar pedindo para que eles nos orientem e a gente agindo de uma forma totalmente contrária, né? Então, tem que ter uma coerência entre o nosso pedido e a nossa ação. Então, são atitudes que dependem de nós, e quando nós nos abrimos a eles, a nossa vida não vai ficar fácil de uma hora para outra, mas a gente vai estar sempre mais forte, a gente vai estar sempre mais confiante de que nós conseguiremos e agir dessa forma,
confiantes e com esperança de que nós vamos conseguir, embora os desafios sejam grandes. Que lindo! Alguém mais gostaria de falar? Sueli, quer falar? Não? Já falou? Neuza, você levantou a mão? Não. Não, né? Não, mas eu gostaria de fazer a oração final hoje. Ótimo! Você faz a oração final, depois a Nani canta. Pode ser, Nani? E... Bom, então se ninguém mais quiser falar, eu vou pedir a Neuza para fazer a oração final, tá bom? Então, Neuza, por favor. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez fazendo o nosso papel nesse mundo, dando um passinho ao progresso, à nossa evolução espiritual. E hoje eu venho lhe pedir pelo meu sogro, que está no Hospital Egas Muniz, na Rua do Riachuelo, que não está bem. Peço por eles e por todos que estão ali em volta dele, aos médicos, aos enfermeiros, todos que estão tentando ajudá-lo e todos os outros que estão lá. Assim. Peço por cada um deles que o Senhor faça o melhor possível, mesmo que não seja o melhor para a gente, mas que faça por ele, que está difícil para ele, para os familiares, para a gente aguentar essa prova, esse obstáculo que tem na nossa vida. Nem sempre a gente consegue aceitar fácil, atravessar essa fase, que é só uma fase. Tudo é passageiro. A gente vem com a certeza de que iremos voltar, mas a gente não aceita. Por mais que a gente entenda que a gente não se despede, que ele não vai embora, mas a gente não consegue, a gente ainda é frágil, a gente é egoísta nos nossos sentimentos, a gente fica agarrado ali. Por isso, Senhor, peço que o Senhor faça o melhor possível. E peço também pelo meu amigo e irmão de caminhada, Alberto Menezes Britos, que está passando por uma situação muito difícil também. Ele está no hospital Marcílio Dias, no Lins. Peço por ele, Senhor, e por toda a família, que lhe dê força, coragem e sabedoria para lidar com essa situação. Obrigado, meu Deus, por tudo. Envolva cada um de nós com seu manto de paz e amor. Nos ajude, nos dando coragem e sabedoria para isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela felicidade, pela alegria que temos em nossas vidas, pelas provas, pois é com elas que nós aprendemos, é com elas que nós superamos, nós evoluímos, e sem elas não somos nada. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela.
por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laralalaia, larararaia, larararara. Amém. Amém. Graças a Deus. Gratidão, que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Que Deus fluidifique nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para curar nosso corpo, nossa alma e para que a gente durma bem. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Lindo, Nani. Lindo, lindo, lindo. Neuza, lindo, lindo, lindo. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Tá florido hoje, tá cheio, assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Um beijo. Até amanhã. Beijo para você. Boa noite. Beijo.